Em 1996, quando Leonardo DiCaprio e Kate Winslet se conheceram durante as filmagens de Titanic, nenhum dos dois poderia imaginar que estavam criando o que se tornaria o casal romântico mais lendário do cinema. No entanto, a paixão do público foi muito além de Jack e Rose. As pessoas se encantaram com a dinâmica genuína que se desenrolava entre os atores nos momentos em que as câmeras paravam de filmar. Um ritmo espontâneo e orgânico estava se formando, um conforto profundo que simplesmente não poderia ser fabricado. Winslet frequentemente mencionava em conversas o quão imediatamente relaxada se sentia na presença dele, lembrando que ninguém mais durante a produção conseguia fazê-la rir como ele. DiCaprio compartilhava sentimentos semelhantes, observando que atuar ao lado dela não tinha o atrito do trabalho real. Ele refletiu que, apesar da pouca idade, eles compartilhavam uma afinidade excepcionalmente rara, permitindo que ele depositasse total confiança nela desde o início. A dinâmica profissional entre eles rapidamente evoluiu para algo muito mais profundo. Não era exatamente um romance, mas possuía uma intimidade inexplicável. A dupla passava incontáveis horas brincando um com o outro, memorizando os diálogos e optando por permanecer juntos em vez de se isolarem em seus trailers entre as cenas. Constantemente eram vistos sentados lado a lado, compartilhando histórias, rindo sem parar e realmente se conhecendo. Além disso, um fato pouco conhecido é que essa inseparabilidade persistiu muito depois do término da produção. Embora seja comum que atores se afastem após o fim de um projeto, esses dois desafiaram a norma. Mantiveram contato constante, compareceram às estreias dos filmes um do outro para demonstrar apoio e até viajaram juntos. Durante todo esse tempo, agiram sem qualquer pretensão romântica, eram simplesmente os melhores amigos. No entanto, observadores frequentemente se perguntavam se a relação entre eles era realmente apenas platônica. Mesmo naqueles primeiros tempos, rumores circulavam. Aqueles que trabalhavam nos bastidores supostamente sentiam uma tensão palpável. Não um atrito desconfortável, mas um magnetismo tácito que normalmente surge quando duas pessoas desejam uma conexão mais profunda, mas se recusam a expressá-la. Sempre que confrontados com essas especulações, DiCaprio e Winslet simplesmente riam delas. Aos olhos do público, o relacionamento deles era estritamente amigável, mas, a portas fechadas, a realidade era muito mais complexa. Apesar da intensa proximidade, eles evitaram conscientemente se envolver romanticamente, e o motivo dessa contenção finalmente veio à tona. Isso levanta uma questão dolorosa. Como lidar com uma situação em que o momento nunca é o certo e a pessoa que entende sua alma pertence a outra pessoa? Por mais de 20 anos, essas duas estrelas foram o porto seguro uma da outra, superando términos amorosos, conquistas profissionais memoráveis e luto pessoal devastador. Eles inevitavelmente acabavam voltando um para o outro. DiCaprio esteve ao lado dela durante seu casamento em 2003. E quando finalmente recebeu seu Oscar, Winslet estava sentada na primeira fila, chorando abertamente de alegria. Após o divórcio em 2010, ele teria sido a primeira pessoa a quem ela recorreu. Eles permaneceram figuras constantes na vida um do outro, mas nunca se uniram formalmente como um casal. Rumores em círculos íntimos sugerem que eles fizeram um acordo tácito durante a juventude para evitar que o relacionamento se tornasse muito complicado. Winslet fez alusão a essa dinâmica em uma conversa com a imprensa, observando que a dependência mútua era vital demais para ser colocada em risco. Anos depois, DiCaprio ecoou exatamente esse sentimento, declarando-a sua companheira mais querida em Hollywood e enfatizando sua singularidade incomparável. No entanto, é preciso questionar se essa amizade constante não estaria mascarando sentimentos mais profundos. Fontes próximas ao casal afirmam que houve inúmeros momentos espontâneos e fugazes em que a linha que separava o amor platônico do desejo romântico se tornou incrivelmente tênue.
Esses momentos eram caracterizados por contato visual prolongado, momentos em que se sentavam um pouco próximos demais e trocas de palavras sussurradas que permaneciam exclusivamente entre eles. Contudo, sempre que surgia uma oportunidade para algo mais, um obstáculo inevitavelmente fechava a porta. Frequentemente, era uma questão de mau timing, enquanto em outras ocasiões era pura apreensão. O ator era notoriamente avesso a se estabelecer, sendo constantemente visto na companhia de várias modelos e raramente mantendo relacionamentos públicos duradouros. Por outro lado, Winslet buscava uma existência mais sólida, priorizando o casamento, a vida doméstica e uma família estável. Apesar de seus caminhos divergentes, o vínculo entre eles jamais se rompeu. Eles frequentemente descreviam seu vínculo como uma amizade inquebrável, espiritualmente profunda e pura, desprovida de romance. Ou pelo menos, essa era a narrativa que contavam ao público. No entanto, ao completar 50 anos, DiCaprio finalmente revelou a verdade por trás da dinâmica entre eles, transformando completamente a compreensão estabelecida sobre a história compartilhada. A verdadeira explicação de por que ele nunca a pediu em casamento desafia todas as expectativas, e sua recente revelação talvez seja a confissão mais dolorosa que ele já fez. Essa declaração não ocorreu durante uma agitada coletiva de imprensa ou uma caótica promoção de filme. Não foi feita em meio a uma tempestade de flashes e jornalistas ávidos. Em vez disso, surgiu suavemente, como um sussurro discreto durante um momento incomumente sincero e espontâneo. O ator, geralmente reservado e treinado para lidar com a mídia, participava de uma entrevista íntima quando o assunto de seu celibato prolongado veio à tona. Questionado se nutria algum arrependimento por não ter se casado e escolhido uma parceira para compartilhar seus últimos anos, ele surpreendentemente não se esquivou da pergunta nem a descartou com uma piada. Ele simplesmente fez uma pausa antes de pronunciar o único nome que ninguém esperava ouvir. Kate. Ele a descreveu como o romance que nunca conseguiu realizar. Instantaneamente, décadas de especulações esperançosas de fãs, fofocas sussurradas e homenagens românticas na internet foram validadas. Ele elaborou sobre esse sentimento, explicando que, embora sempre se apoiassem mutuamente, as estrelas nunca se alinharam para eles. Confessou que seu próprio medo de destruir a conexão que já tinham o impedia, enfatizando seu receio avassalador de perdê-la completamente. A verdade absoluta finalmente veio à tona. Nunca foi a falta de amor que os manteve separados, mas sim o excesso dele, tornando o risco de um romance fracassado catastrófico demais para se considerar. Muitas vezes, o maior terror não reside no ato de se apaixonar, mas nas consequências devastadoras do desapaixonamento. Para ele, ela nunca foi apenas uma colega ou uma paixão passageira. Ela representava um lar. Ele reconhecia abertamente sua incapacidade de encontrar outro ser humano que o compreendesse tão bem quanto ela. Em sua presença, a necessidade de manter uma fachada ou representar um papel desaparecia por completo. Ele observou que ela o entendia antes que o status de celebridade avassalador o dominasse, e ela continua a reconhecer essa versão original dele, uma raridade em seu mundo. No entanto, o destino, juntamente com suas próprias escolhas, os levou em direções diferentes. Ambos se envolveram em vários relacionamentos românticos ao longo dos anos, mas nenhum desses relacionamentos jamais se igualou à profunda intensidade emocional de seu vínculo com Winslet. Quando questionado se ele já refletiu sobre a realidade alternativa do que poderia ter florescido entre eles, ele baixou o olhar, engoliu em seco visivelmente e confessou que pensa nisso diariamente. A narrativa ganha um tom ainda mais comovente ao considerarmos que Winslet aparentemente compartilhava exatamente esses sentimentos. Sua reação à confissão pública dele provou ser igualmente devastadora. Questionada sobre as declarações, ela não negou nada, nem tentou corrigir a narrativa ou minimizar a situação com humor. Em vez disso, fez uma longa pausa, fechando os olhos por um instante.
Ao finalmente responder, sua voz embargou visivelmente, confirmando que ela sempre soube que aqueles sentimentos não expressos tinham mais peso do que qualquer boato de tabloide. Ela explicou que a conexão entre eles continuava sendo um dos únicos refúgios em sua vida, completamente intocado pela turbulência da fama. Estar em sua companhia, explicou, era como reencontrar uma versão querida e perdida de si mesma. Ela refletiu sobre o encontro deles na juventude, enfatizando que ele possuía uma habilidade única de fazê-la se sentir genuinamente compreendida e visível de uma maneira que ninguém mais conseguia replicar. Winslet revelou que, em momentos privados e tranquilos, frequentemente refletia sobre as possíveis consequências de verbalizar seus sentimentos e ultrapassar a barreira platônica. Contudo, espelhando suas ansiedades, ela se sentia paralisada pelo medo de que buscar um relacionamento romântico pudesse destruir a base sólida que os unia. Ela temia colocar em risco a singularidade e a constância inabalável que sustentavam a existência de ambos. Refletiu que talvez estivessem perpetuamente à espera de um sinal do outro, mas seus tempos simplesmente nunca se sincronizaram. Quando questionada diretamente se seus sentimentos por ele alguma vez constituíram amor verdadeiro e genuíno, sua resposta foi quase um sussurro. Ela confirmou que o amava e ainda o ama, mas as questões práticas da vida simplesmente interferiram. Essa tristeza latente se manifestou palpavelmente durante as filmagens de Revolutionary Road, um projeto em que retratavam um casal enfrentando uma grave crise conjugal. Em uma cena específica em que ela desaba em seus braços em meio a um choro convulsivo, o público não fazia a menor ideia de que seu soluço era completamente genuíno. Ela expressou que o cenário fictício espelhava sua própria realidade frustrada de forma muito próxima. Aquela sequência emocionalmente exaustiva foi capturada em um único plano-sequência, sem nenhuma repetição. Posteriormente, ela confessou que a experiência fraturou algo profundo em sua alma, uma ferida que ela acredita nunca ter cicatrizado completamente. Ao longo de décadas, eles se declararam publicamente melhores amigos. No entanto, agora está abundantemente claro que a dinâmica entre eles transcendia a amizade e a colaboração profissional, mesmo que nunca tenha chegado oficialmente ao status de amantes. A verdadeira tragédia da situação reside no fato de que eles nunca vivenciaram o fim de um romance. Em vez disso, impediram-se deliberadamente de vivenciá-lo plenamente desde o início. Com Winslet tendo passado por um casamento e um divórcio subsequente, e DiCaprio ainda aparentemente em busca da parceira ideal, muitos se perguntam se a janela de oportunidade finalmente chegou ou se fechou permanentemente há anos. O fantasma que assombra esse romance não realizado é inegavelmente o conceito de timing. Sempre que ele se sentia emocionalmente preparado, ela estava indisponível, e sempre que ela estava receptiva, ele estava emocionalmente indeciso. Fatores externos estavam perpetuamente presentes. Fosse outro parceiro romântico, um caso passageiro, um voto matrimonial, agendas de filmagem conflitantes ou uma distância geográfica. Enquanto o resto do mundo continuava girando, esses dois permaneciam presos em uma órbita perpétua um ao redor do outro, próximos o suficiente para sentir a atração, mas nunca perto o bastante para finalmente compreendê-la. A maior parte da vida de DiCaprio foi marcada pela fuga de relacionamentos duradouros. Seus casos amorosos foram tipicamente breves, intensos e passageiros, dominando as manchetes dos tabloides sem jamais resultar em uma união permanente. Em nítido contraste, Winslet buscou ativamente construir uma base sólida, casando-se, criando uma família e suportando as provações agonizantes de uma profunda desilusão amorosa. Contudo, independentemente de quão drasticamente suas trajetórias individuais divergiram, seus caminhos inevitavelmente se cruzaram mais uma vez. Juntos, eles enfrentaram perdas pessoais profundas, grandes mudanças globais e décadas de evolução pessoal. Há muito tempo existe um consenso tácito na indústria do entretenimento. DiCaprio e Winslet
Eram o par perfeito, destinados um ao outro, mas o destino aparentemente interveio. Mantiveram-se estritamente fiéis às suas respectivas parceiras e nunca ultrapassaram os limites da amizade, mas, ao fazerem isso, também se privaram da oportunidade de explorar seu verdadeiro potencial. Embora ele tenha proclamado certa vez sua recusa em se apegar ao passado, a menção do nome dela o fez vacilar, levando-o a admitir que o potencial não realizado entre eles é a única coisa sobre a qual ele reflete muito mais do que deveria. A separação deles nunca nasceu da falta de afeto. Pelo contrário, o amor entre eles era tão imenso que se recusaram a arriscar sua pureza. Guardaram seu laço platônico como se fosse vidro frágil, e na tentativa desesperada de protegê-lo, talvez tenham perdido a própria relação que poderia tê-los poupado de uma vida inteira de saudade solitária. Contudo, com o passar dos anos, admiradores esperançosos levantam a questão que os dois astros passaram a vida inteira evitando. Ainda há uma chance para eles? Winslet está atualmente solteira e DiCaprio retorna a uma casa vazia. O caso foi esclarecido, o público observa com atenção e a história, há muito enterrada, finalmente ganhou voz. Décadas depois, a verdade definitiva veio à tona. O amor deles era real e a hesitação profunda. Contudo, ainda resta uma réstia de esperança de que o tempo não tenha se esgotado completamente. Frequentemente, os romances mais magníficos não são aqueles que florescem na juventude, mas sim os que resistem às implacáveis provações da vida. São as conexões que persistem, permanecem nas sombras e se recusam teimosamente a desaparecer. Em última análise, o aspecto mais comovente dessa história talvez não seja a tragédia do que nunca aconteceu, mas a tentadora possibilidade de que ainda possa acontecer. Para mais atualizações e notícias de última hora, assista ao vídeo a seguir.